Uma das coisas que nos impressiona quando a gente tem a oportunidade de viajar e de conhecer igrejas em outros países é quão grande é a nossa família. Es cuán grande es nuestra familia. E eu não sei se vocês já pararam para pensar que enquanto nós estamos adorando o Senhor aqui, Yo no sé si paraste para pensar en cuánto nosotros estamos adorando a Dios acá, en este ao lugar. redor de todo o mundo, Alrededor de todo el mundo, cada um no seu fuso horário, cada uno en su fuso horario, a igreja do Senhor está adorando o Senhor ininterruptamente. la iglesia del Señor lo está adorando 24 horas, sin parar. Esse é um dia especial. Ese es un día muy especial. Mas a adoração não deve ser apenas um momento na igreja. Pero la adoración debe ser apenas un momento en la iglesia. O maior clichê que nós ouvimos sobre adoração El mayor cliché que nosotros escuchamos en la iglesia sobre la adoración é que a adoração é um estilo de vida. es que la adoración es un estilo de vida. É a nossa vida. Es nuestra vida. É um clichê, mas é a pura verdade. Es un cliché, pero la pura verdad. Nós somos adoração. Nosotros somos la adoración. Criados para adorar. Creados para adorar. Nós somos o sacrifício sobre o altar. Nosotros somos el sacrificio sobre el altar. Quando Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me, Cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígame, Ele estava dizendo, submeta-se a mim. Él estaba diciendo, sujétanse a mí, Caminhem debaixo da minha autoridade. caminen debajo de mi autoridad. Me amem mais do que vocês amam qualquer outra coisa ou pessoa. Amen más a mí de que cualquier otra cosa o persona. Ele estava nos dando o caminho da adoração. Él nos estaba dando el camino de la adoración. E quando eu estava orando por vocês Cuando yo estaba orando por ustedes e me perguntando a Deus o que eu deveria falar, y preguntando a Dios lo que debería hablar, porque se a adoração é a nossa vida, então nós podemos falar sobre muitas coisas. porque si la adoración es nuestra vida, podemos hablar sobre muchas cosas. Mas hoje de manhã eu senti que eu devo falar sobre um aspecto especial da adoração. Pero hoy a la mañana yo sentí que debo hablar un aspecto especial sobre la adoración, Que é a generosidade. que es la generosidad. Eu já ouvi algumas palavras sobre generosidade Yo ya escuché algunas palabras sobre la generosidad. e enquanto a pessoa ensinava, eu me sentia culpado. En cuanto la persona enseñaba, me sentía culpable. Era como se aquela palavra estivesse mostrando para mim o quanto eu estava errado. Era como si aquella palabra me mostraba o cuánto yo estaba equivocado. Ou que aquilo que eu estava dando não era o suficiente. O aquello que yo estaba entregando no era lo suficiente. E eu estava orando por vocês e pedi ao Senhor, Senhor, me deixa ser leve com os meus irmãos. Y yo estaba orando a Dios y le dije, déjame ser liviano con mis hermanos. E eu senti que Deus estava falando para vocês Y yo sentí que Dios estaba hablando para ustedes, que essa palavra de hoje não é uma palavra de repreensão, que esa palabra de hoy no es una palabra de reprehensión. mas talvez Deus esteja querendo começar algo novo aqui nessa igreja. Pero tal vez Dios quiera empezar algo nuevo acá en esta iglesia. Ministérios novos, Ministerios um nuevos, momento novo, un momento nuevo, um momento de crescimento. un momento de E crecimiento. é necessário um investimento de cada um de Y es vocês. necesario una inversión de cada uno de ustedes. Às vezes o que Deus está falando é para famílias A veces lo que Dios está hablando es para que familias vão construir uma casa, que van a construir una que vão casa, fazer uma viagem, que van a hacer un ou que viaje vão montar um negócio. o que van a montar un negocio. Os princípios que nós vamos conversar hoje de manhã se aplicam a vocês. Los principios que vamos a hablar en esta mañana aplican para ustedes. E acima de tudo, eu acredito que a mensagem de hoje Y encima de todo, yo creo que el mensaje de hoy é para pessoas que já estão fazendo de um modo correto es para personas que están ya haciendo de manera correcta e estão buscando sobre como continuar fazendo. y están buscando cómo continuar haciendo. Um meio de alinhar-se à palavra do Senhor. Una manera de alinearse a la palabra de Dios. Porque aquilo que é um hábito cristão nas nossas vidas precisa ser renovado. Porque aquello que es un hábito en nuestras vidas necesita ser renovado. Vamos abrir juntos no Salmo 100. Vamos a abrir en Salmo 100.
que é um salmo muito conhecido. Es un salmo muy conocido. E eu vou pedir ao meu querido Marcos para ler em espanhol. Sí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Já entrou no Salmo 101. Ah, ok. Ahí entonces entiendo. Super. O Salmo 100 é um salmo de alegria, de celebração. El Salmo 100 es un salmo de alegría, celebración. A primeira coisa que me vem à mente quando eu leio esse salmo é o culto. La primera cosa que me viene a la mente cuando yo leo ese salmo es el culto. Ele se aplica ao nosso ajuntamento para louvarmos ao Senhor Él se aplica cuando nosotros nos reunimos para alabar al Señor e ouvir a sua palavra, y escuchar su palabra, aprender dele. aprender de Él. Esse salmo fala que o Senhor é misericordioso, Ese salmo habla que el Señor es que Ele é misericordioso, fiel, que Ele é bom. que Él es fiel, Él es bueno. Essas são palavras que demonstram o amor de Deus por nós. Estas son palabras que demuestran amor de Dios por nosotros. E generosidade é uma faceta, é uma das características do amor. Y generosidad es una característica, es una faceta del amor de Dios. Porque o amor é dadivoso. Porque el amor es dadivoso. O amor não visa a si mesmo, ele visa o outro. El amor no se mira a sí mismo, él mira hacia el otro. E o que me inspirou nessa palavra sobre generosidade foi uma canção. Y lo que me inspiró en esa palabra fue una canción. Uma canção que nós aprendemos quando moramos na Itália. Una canción que aprendimos cuando vivimos en Italia. E a letra dessa canção é muito simples. La letra de esa canción es muy E sencilla. ela diz: quando eu penso no teu amor por mim, Y ella dice, cuando yo pienso en tu amor por mí, quando eu penso na graça que foi dada, cuando yo pienso en la gracia que me fue dada, quando eu penso no sangue derramado por mim, cuando yo pienso en la sangre derramada por mí, eu não consigo reter o meu amor por ti. yo no puedo retener el amor hacia ti. E essa palavra me marca, eu não consigo reter. Y esa palabra me marca, ha marcado mi vida, yo no consigo retener. É como se em algum momento eu estivesse cheio do amor de Deus Es como si en algún momento yo estuviera lleno del amor de Dios e esse amor transbordasse para todos os lados. y ese amor transborda por todos los lados. Mas a primeira pessoa que é beneficiada com essa expressão de amor é o próprio Deus. Pero la primera persona que es beneficiada con este amor es el propio Dios. Eu não julgo pessoas que não cantam na igreja. Yo no juzgo las personas que cantan, Que não cantam que na no igreja. cantan en la iglesia. Muitas pessoas não se sentem confortáveis em cantar, Muchas personas no se sienten cómodas para cantar, especialmente em público. especialmente en público. Algumas pessoas às vezes nos fazem um favor por não cantar. Algunas personas nos hacen un favor por no cantar, Mas para Deus não é assim, pero para Dios no es así. porque Ele não se preocupa se nós somos afinados ou não. Porque Él no está preocupado si sos afinado o no. Eu tenho uma sobrinha Yo tengo una sobrina, que é uma menina muito bonita. es una chica muy linda. Uma das minhas missões de vida Una de mis misiones de vida é ajudar ela a se casar. es ayudar a ella a casarse. Se tiver algum rapaz aí de 30, 31 anos, homem de oração, Si hay algún hombre de 30, 32 de oración, un hombre de disponível, oración disponible, vale a pena. vale la pena. Mas ela é muito desafinada. Pero ella es muy desafinada. Mas quando ela canta, ela não se preocupa por ser desafinada. Pero cuando ella canta, ella no está ni ahí por ser desafinada. E às vezes eu olho para minha esposa, A veces yo miro a mi minha esposa esposa faz piada de muitas coisas. y mi esposa hace broma de muchas cosas. Enquanto a minha sobrinha está cantando, En cuanto mi sobrina está a cantando, minha esposa está rindo. mi señora se está riéndose.
Porque é uma coisa de família. porque es una cosa de familia. Nós temos essa liberdade. Nosotros tenemos esta libertad. Mas eu acho lindo que ela não se envergonha de cantar. Pero me encanta porque ella no tiene vergüenza de Porque ela cantar. se sente abençoada. Ella se siente bendecida. E ela quer dar para Deus o seu melhor. Y ella quiere dar hacia Dios su mejor. Mesmo que seja através de uma voz desafinada, Mesmo que sea a través de una voz desafinada. aquela adoração vem de um coração generoso. Aquella adoración viene de un corazón generoso. Deus é generoso. Dios es generoso. E existem várias manifestações da generosidade de Deus. Y existen varias manifestaciones de la generosidad de Algumas Dios. são muito claras. Algunas son muy claras. A palavra graça, por exemplo, La palabra gracia, por ejemplo, é uma palavra fortíssima que expressa a generosidade es de una Deus. palabra fuerte que expresa la generosidad de Dios. Favor, abundância, bênção. El favor, la abundancia, la bendición de Dios. Mas algumas palavras, algumas expressões estão um pouco encobertas. Pero algunas expresiones están un poco encubiertas. É nós que temos que procurar, É que nós- encontrar, na verdade. Es nosotros que tenemos que buscar, encontrarla. Primeiro exemplo, Primer ejemplo, quando Deus cria todas as coisas, cuando Dios crea todas las cosas, no final de cada dia Ele vê que tudo era bom. en el final de cada día, Él ve que todo es bueno. Mas no último dia, Pero en el último Ele olha día, para toda a sua criação Él mira hacia toda su e creación Ele vê que tudo é muito bom. y Él mira y ve que todo es bueno, Muito bom, muito bom. muy bueno. E às vezes nós não damos atenção para isso. Y a veces nosotros nos damos la tal atención a Porque eso. se você olha para os céus, Porque si miras hacia el cielo, para os mares e para os rios, para los mares, a los ríos, para os montes, para os animais, para as plantas, para los montes, los animales, las plantas, você vai descobrir que Deus é exuberante. vas a descubrir que Dios es exuberante. E a exuberância de Deus é a sua generosidade E la mostrada através da beleza. Y la exuberancia de Dios vista a través de su belleza. Ele não nos deu uma terrinha qualquer, um planeta pobre. Él no nos dio cualquier tierra, un planeta chico, cualquiera. Ele nos deu um planeta rico e belo. Él nos dio un planeta rico y bello. E Ele falou: governem, Y Él nos dijo, gobiernen, desfrutem. disfruten. Esse planeta é de vocês. Ese planeta de ustedes. Nós não estamos fazendo um bom trabalho quanto a isso. Nosotros no estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a eso. Nós devemos muito à próxima geração, Debemos mucho a la próxima generación. porque a água está acabando, Porque el agua está o acabando, clima está mudando, el clima está cambiando, os mares estão se enchendo de plástico. los mares están llenándose de plásticos. Nós não temos sido responsáveis com a generosidade que Deus nos deu. Nosotros no somos responsables con la generosidad que Dios nos dio. Em Jeremias 31:3, En Jeremías o 31:3, Senhor fala: eu te amei com um amor eterno. el Señor nos dice, yo te amé con el amor eterno. Não é um amor qualquer, No es un amor cualquiera, não é um amor de amigo, no es un amor de amigo, e nem um amor de mãe, que é o amor mais puro que existe sobre a face da terra. ni un amor de mamá, que es el amor más puro que existe en la Mas faz de um la amor tierra. eterno, um amor ágape. Pero el amor eterno, el amor ágape, O amor no qual se encontram todas as virtudes. el amor en el cual se encuentra toda la virtud, Um amor generoso. un amor generoso. Em Isaías 53 fala de Jesus. Isaías 53 habla de Jesús. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Él verá el fruto de su penoso trabajo. Não é um trabalho leve. No es un trabajo liviano, Não é um trabalho fácil. no es un trabajo É um fácil, trabalho esforçado, es un trabajo esforzado, suado, sangrado. sudado, sangrado, Um trabalho que exige sacrifício de vida. un trabajo que exige sacrificio de vida. Mais uma vez, a exuberância do dom de Deus para nós. Una vez más, la exuberancia del don de Dios. Jesus, para quando nosotros. falou sobre o filho pródigo, Jesús cuando habló del hijo pródigo, na verdade, quando ele falou do pai do filho pródigo, en la verdad cuando él habló del padre del hijo que é pródigo, uma figura de Deus, que es una figura de Dios, o pai diz uma coisa para o filho mais velho: el padre dice algo al hijo más mayor. tudo que eu tenho é teu.
Tudo que eu tenho é tuyo. Essa é uma expressão de generosidade. Essa é uma expressão de Eu não, generosidade. eu não seguro os meus bens e as minhas bênçãos. Eu não atajo mis bendiciones, algo que me assegura. Eu distribuo, eu divido a minha bênção com os outros. Eu distribuyo com a gente lo que eu tenho. E Jesus trouxe boas novas, E Jesus trajo buenas nuevas, boas notícias. buenas noticias. Ele curou, Ele curou, Ele salvou, Ele salvou, Ele libertou, Ele libertou, Ele deu afeto, Ele deu afecto, Ele deu valor, deu valor, Ele deu a vida deu a vida e nos deu uma vida abundante. e nos deu uma vida abundante. Não é uma vida qualquer, Não é uma vida não é qualquer, uma doação qualquer. não é uma donação qualquer. E aí então Paulo fala sobre a graça de Deus, Então Pablo habla sobre a graça de Deus, uma graça infinita, uma graça infinita, multiforme, multiforme graça, que é demonstrada de maneiras diferentes. que é demonstrada de maneiras distintas. Uma graça abundante. Uma graça em abundância. A graça de Deus é o favor, é a generosidade de Deus para nós. La gracia de Dios es el favor, es la bondad de Dios hacia nosotros. E no futuro ele foi para nos preparar lugar. Y en el futuro él se fue para preparar el lugar. E não é qualquer barraco. Y no es cualquier tiendita. Nós não vamos morar, nós não vamos encontrar a pobreza que nós achamos aqui na terra, não vamos achar lá na presença dele. Nosotros no vamos a encontrar la pobreza que tenemos acá en la tierra Mas ele, delante de la presencia ele de Él. está nos dando moradas, Pero Él nos está regalando moradas. acolhimento. Nos está acolhiendo. É o lugar do trono dele. Es el lugar de su trono. E ele nos convida a sentar com ele no trono. Y Él nos invita a sentar con Él. Ele nos chama de reis e sacerdotes. Él nos llama de reyes y sacerdotes. Vocês estão entendendo quanto Deus nos dá? Ustedes están entendiendo cuánto Dios nos da. Vocês estão conseguindo ver a dimensão da qualidade de Deus? Ustedes se dan cuenta de la dimensión de la Generosidade. generosidad de Dios. A generosidade é a maior qualidade do reino de Deus. La generosidad es la mayor calidad de Dios. Não é a prosperidade. No es la prosperidad. E eu não julgo, mas eu não consigo entender pessoas que não louvam. Yo no juzgo, pero yo no consigo entender las personas que no alaban. Porque se nós entendêssemos um pouquinho da generosidade de Deus, Porque si nosotros entendésemos un poco de la generosidad de Dios, nós seríamos generosos com Ele. seríamos generosos con Él. Não iríamos segurar a adoração que pertence a Ele. Nosotros no aseguraríamos las cosas que pertenecen a Él. O amor precisa ter expressão. El amor necesita tener expresión. Não guarde o seu louvor para você. No guarde tu adoración para vos. Não joga o seu louvor daqui para dentro. No atires tu adoración hacia acá adentro. Expresse. Exprésela. Deixe que a sua adoração seja um testemunho para outros. Deja que tu adoración sea testimonio para otros. Tanto quanto quando você está aqui, Tanto cuando vos estás acá, quando você passa por aquela porta. cuando vos pasás por aquella puerta. E provavelmente é aí que você deve ser ainda mais generoso. Probablemente ahí que vos tenés que ser más generoso. Porque Deus nos chama a sermos generosos em amor. Porque Dios nos llama a ser generosos en amor. A base da generosidade é querermos fazer o bem. La base de la generosidad es hacer el bien. Levar alegria. Llevar alegría. Expressar o valor da outra pessoa. Expresar el valor de otra persona. Com aquilo que nós fazemos e falamos, Con lo que hacemos y hablamos, nós dizemos, você é importante. nosotros decimos, vos sos importante. Quando nós dizemos para Deus, quando nós expressamos para Ele o nosso louvor, Cuando nosotros decimos a Dios o expresamos nuestro valor, nós estamos dizendo, tu és importante para mim. nosotros estamos diciendo, vos sos importante para mí. Eu te amo mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Yo te amo más que cualquier otra cosa o persona. Mas existem ainda algumas formas de generosidade Pero existe algunas maneras de generosidad que demonstram o amor de Deus que existe em nós. que demuestra el amor de Dios que existe en nosotros. E a primeira delas é o serviço. Y el primero de ellas es el servicio. Nem todo mundo tem um ministério de cantar e tocar. Ni todos tienen el ministerio de cantar
Mas as pessoas podem oferecer os seus dons para servir a outros. pero las personas pueden dar su don para servir a otros. O que é o corpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? É um conjunto de pessoas Es un conjunto de com personas qualidades diferentes, con calidad diferentes, talentos diferentes, talentos diferentes, modo de pensar diferente, maneras distintas de pensar, mas que tem um objetivo só: pero que tiene un solo objetivo: ser uma expressão do amor e a generosidade de Deus sobre a terra. ser la expresión del amor y de su generosidad en la tierra. Então não existe crente sem ministério. Entonces no existe creyente sin ministerio. Se você foi chamado para ser um cristão, Si vos sos llamado para ser un cristiano, então você foi chamado para servir. entonces vos fue llamado para servir. Tem muita gente que não serve, Hay mucha gente que no sirve, entra na igreja, entra en la iglesia, se assenta, se sienta, reclama que o instrumento está muito alto, reclama que un instrumento está muy alto, que o ar-condicionado está muito frio, que el aire está muy congela demasiado, que a mensagem não foi muito boa, que el mensaje no fue bueno, mas aquela pessoa que reclama não faz nada para contribuir. pero aquella persona que reclama no hace nada para contribuir. A igreja não tem clientes, La iglesia no tiene clientes. a igreja tem parceiros, La iglesia tiene parceros, tem membros, miembros, pessoas que dizem: eu cheguei aqui para trabalhar, personas que dicen: yo llegué acá para o que eu trabajar. posso fazer? ¿Qué puedo hacer? Como eu posso ajudar? ¿Cómo puedo ayudar? E provavelmente alguém vai dizer para você: não sei, o que você sabe fazer? Probablemente alguien te va a decir: yo no sé, ¿qué sabes hacer? Ah, eu sei cortar cabelo. Ah, yo sé cortar pelo. Ah, eu sou enfermeira. Ah, yo soy enfermera. Eu sou professor. Yo soy profesor. Eu sou motorista. Soy chofer. Eu sou bom em contabilidade. Soy bueno en Como contabilidad. eu posso servir? ¿Cómo puedo servir? Quais iniciativas eu posso tomar? ¿Cuál iniciativa puedo tomar? Tudo isso precisa ser baseado em relacionamentos. Todo eso necesita ser basado en Você relacionamientos. precisa se dar a conhecer, Vos necesita darse a conocer para que os líderes da igreja conheçam você e te liberem em serviço. para que los líderes de la congregación te liberen en servicio. Até Pedro e eu não me lembro quem era o outro que estava, Pedro e João, quando iam para o templo, foram para o templo, Hasta Pedro y Juan, cuando se iban al templo, não tinham um centavo no bolso. no tenían 1.000 guaraní en el bolsillo. E viram aquele mendigo sentado na porta do templo pedindo dinheiro. Y vieron aquel mendigo sentado en la puerta del templo pidiendo plata. E eis aqui um princípio de generosidade. Y acá tenemos un principio de generosidad. Não tenho ouro nem prata, No tengo ni oro ni plata, mas o que eu tenho, Pero- eu te dou. pero lo que yo tengo, yo te Em doy. nome de Jesus Cristo. El nombre de Jesucristo. Levanta y anda. Levántate y anda. Não custou um centavo. No costó un guaraní. Provavelmente não custou um minuto. Probablemente no costó ningún minuto. E foi algo que trouxe um fruto tremendo para o reino de Deus Pero- naquela tarde. Pero fue algo que trajo un resultado tremendo en aquella tarde. Vocês estão entendendo que a generosidade é de graça? Ustedes están entendiendo que la generosidad es gratuita, Porque a impressão que dá é que a gente vai falar de dinheiro. porque la impresión que pasa es que vamos a hablar de dinero E nós vamos. y nosotros vamos, Mas ninguém dá dinheiro se não tiver o coração. pero nadie da plata o dinero si no tiene corazón. E para terminarmos sobre serviço, Y para terminar sobre servicio, Jesus também falou que quando nós damos um copo de água a alguém, Jesús también nos dijo que cuando damos un vaso de agua a alguien, um prato de comida a outra pessoa, un plato de comida a una persona, visitamos o enfermo si visitamos un enfermo ou um preso dentro da cadeia, o en el presidio alguien que está preso, ele disse: tudo o que vocês fizerem a estes pequenos, todo lo que ustedes hicieron a estos pequeñitos, vocês estão fazendo para mim. ustedes están haciendo hacia mí. Nossas expressões de amor e generosidade Nuestras expresiones de amor y generosidad são louvor a Deus. son alabanzas, adoraciones hacia Dios. Então não adianta chegar aqui, cantar, levantar as mãos, Entonces, de nada vale llegar acá, levantar tus manos, se lá fora nós não temos um coração servo. si allá afuera no tenemos un corazón de siervo. A segunda forma de generosidade é o nosso tempo. La segunda manera de generosidad es nuestro tiempo. Aí no mundo dizem que tempo é dinheiro. En el mundo, la gente de afuera dice que el tiempo es dinero. Eu não gosto dessa frase, A mí no me gusta esa frase, mas eu gosto da frase: tempo é precioso. pero me gusta la frase que dice que
tiempo es E precioso. quando alguém precisa de mim, Y cuando alguien necesita de mí, e eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ajudar alguém, y yo tengo que parar todo lo que estoy haciendo para ayudar a alguien, eu espero que aquela pessoa saiba que eu estou dando algo precioso para ela. yo espero que la persona entienda que yo estoy dando algo precioso hacia No ella. ministério, nós precisamos sacrificar muito o nosso tempo. En el ministerio nosotros necesitamos muchas veces sacrificar el tiempo. Quantas vezes eu viajei pelo mundo e tive que deixar minha esposa e minha filha em casa? ¿Cuántas veces viajé por el mundo y dejé mi señora y mi hija en casa? E às vezes eu não tinha dinheiro para deixar para elas. Y a veces yo no tenía dinero, plata para dejar para ellas. E eu dizia para minha esposa: querida, Deus suprirá. Y yo decía a mi señora, mi amor, Dios va a suplir. Dios va a E suplir. se ele demorar um pouquinho, Y si él tardar un poco, pede para minha mãe que ela te dá. pedir a mi mamá que ella te va a dar. A minha mãe sempre foi uma parceira Mi na mamá- nossa vida ministerial. Mi mamá siempre fue una parcera en la vida ministerial. Como o tempo é precioso. Como el tiempo es precioso. Jesus subiu ao Getsemane com seus discípulos para orar. Jesús subió al monte Getsemaní con los discípulos para orar. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Y cuando él volvió, los discípulos estaban durmiendo. E ele falou: como é possível, vocês não conseguiram orar comigo nem uma hora? Y él dijo, ¿cómo es posible? Ustedes no pudieron ni siquiera una hora orar. Quanto tempo nós estamos oferecendo para as oportunidades que Deus nos dá? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos ofreciendo hacia Dios? Para as pessoas que necessitam de nós? Para las personas que necesitan de nosotros. Alguém que liga para nós e pede ajuda? A alguien que nos llama y pide ayuda. Alguém que nos procura e quer caminhar junto conosco? A alguien que nos procura y dice que quiero caminar contigo. Para dividir dores e alegrias? Para dividir dolores y alegrías. Qualidade de comunhão? Calidad de comunión. Pessoas que não gostam de passar tempo com pessoas? Personas que no le encanta pasar con otras personas. São pessoas que se privam de serem generosas com seu tempo. Son personas que retienen de ser generoso con el tiempo. Pais, Padres, sejam generosos com seus filhos. sean generosos con sus Não hijos. importa o quanto você chega cansado em casa no fim do dia. No importa cuánto vos llegas cansado al final del día. Seu filho não tem culpa que você está cansado. Tu hijo no tiene culpa que estés Brinque cansado. com ele. Juegues con él. Faz cosquinha nele. Cosquillas en él. Se entendió. Pergunta como foi o dia. Preguntarle cómo fue el día. Gasta um pouco mais de energia com seus filhos. Gasta un poco más de energía con tus hijos. Porque é isso que eles precisam de você. Porque es eso que ellos necesitan de Eles vos. não precisam do que sobra. Ellos no necesitan lo que sobra. Em terceiro lugar, parecido com o tempo, Y tercer lugar, muy parecido con el tiempo, uma forma de generosidade é a atenção. una manera de generosidad es la atención. A atenção é perceber o outro. La atención es percibir al otro. Tem pessoas que crescem com um sentimento de que ninguém os vê de verdade. Hay personas que crecen con el sentimiento de que nadie lo está viendo. Então, quando você chega aqui, especialmente aqui, Entonces, cuando vos llegás acá, especialmente acá, olha ao redor. mira alrededor. Não procura só os seus amigos mais chegados, não. No procures solamente tus amigos más llegados. E talvez você vai ver um rosto desconhecido. Tal vez vas a ver un rostro diferente. Você pode chegar, se é um casal, venha com seu cônjuge, se aproxime deles. Si es una pareja, llama a tu señora y acércate de ellos. Vocês são novos aqui? Ustedes son nuevos acá. Talvez você vai descobrir que eles já estão vindo na igreja há 3 meses. Tal vez vas a descubrir que ellos ya hace 3 meses que vienen a la E era iglesia. você que não os tinha visto. Y era vos que no habían percibido. Quando eu era universitário, eu era muito ativo na minha igreja. Cuando yo era universitario, yo era muy activo en la iglesia. Eu cantava no louvor Yo cantaba en la alabanza e participava de grupos de evangelismo. y participaba de grupos de evangelismo. E um dia, lá na nossa igreja, tinha a galeria do coral em cima do púlpito. Y un día en nuestra iglesia había la galería arriba del púlpito. E ali ficava a equipe de louvor e o coral. Y allí quedaba el equipo de alabanza y el coro. E os meus olhos, eu estava lá em cima e os meus olhos caíram num rapaz que estava sentado lá na galeria. Yo estaba allá Do outro arriba lado. y mis ojos cayeron en un joven que estaba allá del otro lado. E alguma coisa me incomodava vindo da parte de Deus. Y algo me incomodaba.
E aí, quando terminou o culto, eu saí correndo, fiquei na porta da igreja. Y cuando terminó el culto, yo salí corriendo a la puerta de la iglesia, me quedé ahí. E quando ele finalmente passou, Y cuando él pasó, eu cheguei para ele e falei: oi, tudo bom? yo llegué para él y dijo, hola, ¿todo bien? Eu estava te olhando lá da galeria. Yo te estaba mirando allá arriba. Você é novo aqui? ¿Vos sos nuevo acá? Ele falou: não, eu já venho aqui há 3 meses. Él dijo, no, yo vengo acá hace 3 meses. Aí eu falei: puxa, desculpa por não ter te percebido. Y yo le dije, perdón, yo nunca he notado. E depois nós ficamos conversando e ficamos amigos. Y después charlamos mucho y nos quedamos muy amigos. Eu acabei discipulando esse rapaz que era novo convertido. Yo terminé discipulando ese joven que era nuevo. Um rapaz com uma história de vida muito triste Un chico con una historia de vida muy triste e muito solitário. y muy solitario. E naquele domingo de manhã ele falou para Deus: En aquel domingo de mañana él habló para Dios. eu estou cansado de ir na igreja e ninguém conversar comigo. Yo estoy cansado de ir a la iglesia y nadie charlar conmigo. Se hoje ninguém conversar comigo, eu nunca mais quero entrar nessa igreja. Si hoy nadie charla conmigo, yo nunca más voy a entrar en esa Então eu não iglesia. acredito que eu tenho o mérito de ter enxergado aquele rapaz. Entonces yo no creo que yo tengo el mérito de haber visto ese joven. Eu acredito que foi Deus que chamou a minha atenção e me levou. Yo creo que fue Dios que llamó mi atención y me llevó hacia él. Quantas pessoas entram por aquela porta e tudo que eles precisam é atenção. ¿Cuántas personas entran por aquella puerta y todo lo que ellos necesitan es atención? Você está bem? ¿Vos estás bien? Eu posso orar por você? ¿Puedo orar por vos? Meu nome é Beto. Qual é o seu nome? Mi nombre es Beto. ¿Cuál es tu nombre? Ou então quando você percebe que alguém teve uma conquista grande, Pero cuando vos sabés que alguien tuvo una conquista grande, bebê que nasceu, niño que nació, jovem que entrou na universidade, joven que entró a la universidad, alguém que conseguiu um emprego novo, alguien que logró un empleo nuevo. você pode dizer: estou feliz por você. Vos podés decir, yo estoy muy contento por Que vos. alegria essa bênção. Qué alegría esta bendición. Quando você reconhece a bênção de alguém, Cuando vos reconoces la bendición de você alguien, está sendo generoso com suas palavras, vos estás siendo generoso con tus palabras. demonstrando o valor que aquela bênção tem também para você. Vos estás demostrando que también aquella bendición tiene valor para vos. Ou quando você diz para alguém: conte comigo, O cuando vos decís a alguien, contá conmigo, é generosidade de palavra, es generosidad de palabra, de tempo e de serviço. de tiempo y de servicio. Quarta forma de generosidade: Cuarta manera de generosidad, hospitalidade. hospitalidad. A palavra de Deus em Romanos fala que muitos, sem saberem, hospedaram a anjos. La palabra de Dios en Romanos dice que muchos sin saber hospedaron a ángeles. Eu já fui hospedado em muitos lugares diferentes. Yo ya fui hospedado en muchos lugares diferentes. Casas grandes e bonitas, Casas grandes y lindas, com piscina, con piletas, 3, 4 carros na garagem. 3, 4 autos en garage. E já fui hospedado em casas bem simples. Y ya fui hospedado en casas muy sencillas. Eu já fiquei hospedado num lugar lá no Timor-Leste, perto da Indonésia, Yo me quedé hospedado en un lugar allá en el Timor-Leste, cerca de la Indonesia, que a gente tinha que colocar aquele pano para proteger dos insetos. que nosotros teníamos que poner aquel paño para nos proteger de los insectos. E todos os dias de manhã nós tínhamos que bater os nossos sapatos porque era perigoso ter algum escorpião. Y todos los días de la mañana teníamos que golpear nuestros zapatos porque podría haber escorpión. E quando o banheiro era do lado de fora, El baño es al lado de afuera. então quando a gente abriu o banheiro, Cuando nosotros abríamos el baño, a gente tinha que olhar primeiro para ver se não tinha nenhuma cobra. nosotros teníamos que mirar primero para ver si no había ninguna serpiente. Mas era o melhor que a gente podia ter naquela circunstância. Pero era lo mejor que nosotros podríamos tener en aquel momento. A comida era simples, La comida era sencilla, mas era alegre. pero era alegre. A hospitalidade não é riqueza, não é conforto. La hospitalidad no es riqueza ni conforto. É dividir com os outros a sua intimidade Es dividir con los demás tu intimidad e a intimidade da sua família. y la intimidad de tu familia. Muitas pessoas, algumas das pessoas mais calorosas Muchas personas o algunas de las personas más ferventes são pessoas simples e pobres. son personas sencillas y pobres. A minha esposa cresceu numa família de 7 filhos. Mi esposa creció en una familia de 7 hijos. O meu sogro era mestre de obras. Mi suegro era mestre de albañil. A minha sogra era do lar. Mi suegra era
dueña de casa. e todos os filhos trabalhavam. Y todos los hijos trabajaban. E eles eram da Assembleia de Deus. Ellos eran de la Asamblea de Dios. Simples, Sencillos, mas extremamente hospitaleiros. pero extremadamente hospitaleros. Tinha fim de semana que 2, 3 filhos traziam os amigos para almoçarem ou jantarem. Había finales de semanas que 2, 3 hijos traían los amigos para almorzar. E nunca faltou o arroz e o feijão. Nunca faltó el arroz y el poroto. Nunca faltou a salada. Nunca faltó la salada. Era só colocar um pouco mais de água no suco. Era solamente poner un poco más de agua en el jugo E espremer alguém em outro colchão. y espremer, apretar a alguien en el otro colchón. Não era algo que trazia vergonha para eles. No era algo que traía vergüenza hacia ellos. Eu estou falando de acolhimento. Yo estoy hablando de acolher. A igreja precisa ser acolhedora. La iglesia necesita acolher la gente. Quantas vezes, quando eu não tinha carro, ¿Cuántas veces cuando yo no tenía auto, eu ganhava as caronas dos meus amigos? me llevaban hacia mi casa? E eu falava, pode me deixar aqui? Eu pedia para eles me deixarem na esquina. A veces yo le decía, ¿puedes dejarme acá? Yo pedía que ellos me dejaran en la esquina. E eles falavam, não, eu vou te levar até a porta de casa. No, yo te voy a llevar hasta la puerta de tu casa. Eu não vou te dar uma carona mal dada. Yo no te voy a llevar, va ahí. Isso é generosidade. Eso es generosidad. E o quinto fator ou forma de generosidade, obviamente, La quinta manera de forma de generosidad são os nossos recursos. son nuestros recursos. Recursos materiais e recursos financeiros. Recursos materiales y recursos financieros. E eu já falei aqui, não é necessário ter para dar. Yo hablé acá, no es necesario tener para dar. Mas aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, Pero aquello que nosotros tenemos, mesmo que sea poco, não é nosso. no es nuestro. A viúva pobre deu 2 moedinhas naquela oferta que Jesus menciona. La viuda pobre dio 2 moneditas en aquel versículo que Jesús menciona. E ele diz para os seus discípulos, ela é mais generosa. Y él dijo a sus discípulos, ella es más generosa. Por que vocês estão rindo? Porque eu peguei água. É que eu fui pegar água, tô te dando minha boca. Ah, desculpa. Não, tranquilo. Ele é generoso. Ele é generoso. Ela deu 2 moedinhas de 5 centavos. Ella dio 2 moneditas de 5 guaraní centavos. Mas ela deu tudo. Pero ella dio todo. Não é quantidade, No es cantidad, é qualidade. es cualidad. Não é a obra para ser vista. No es la obra a ser vista. Olhem todos, eu estou dando as minhas ofertas hoje. Miren todos, yo estoy dando mis ofrendas hoy. Tcharam! ¡Tarán! Mas é a qualidade do coração que oferta. Pero es la calidad del corazón que ofrenda. Eu sempre meditei sobre um versículo de Paulo em Coríntios, Yo siempre he meditado en un versículo de Pablo en Corintios, quando fala que Deus abençoa a nossa sementeira. cuando Dios habla que Él nos bendijo. Ele abençoa a nossa sementeira. Él nos bendice nuestra sementera. Não é a nossa colheita que Ele abençoa. No es nuestra cosecha que Él Ele bendice. abençoa o número de sementes que nós temos. Él bendice el número de semeaduras. E se as sementes são Y abundantes, si las semeaduras son abundantes, então o que nós temos que fazer com elas? entonces lo que nosotros tenemos que hacer con ellas, Semear. semear. Quando Deus te dá a semente, Cuando Dios te da la semilla, semeie sembra, de vida. divida. Pergunta para o Senhor como eu devo usar essa semente. Preguntarle al Señor cómo debo usar esa semilla. Deus tem alegria de nos dar sabedoria. Dios le encanta nos dar sabiduría. Eu peço desculpa por passar um pouquinho do tempo, mas já estou terminando. Yo pido perdón por pasar por un poquito del tiempo. No tempo, Ya estoy terminando. no povo de Israel, El pueblo de Israel havia 12 tribos. había 12 tribus. 2 eram muito pequenininhas, 2 eran muy chicas economicamente e económicamente nos aspectos militares. y en los aspectos militares. Dan e Manassés.
Dan y Manasés. Então Deus ajuntou essas duas tribos em uma. Entonces Dios reunió esas dos tribus en una. Então, em termos de poder, eram 11 tribos. Entonces en términos de poder eran 11 tribus. Aí Deus separou os levitas para o serviço do Senhor. Entonces Dios separó los levitas para el servicio E Ele falou com cada uma dessas tribos: y él habló con cada una de esas tribus. vocês dão 10% cada um, Ustedes van a dar 10% cada uno e esse dinheiro vai para o sustento dos levitas. y esa plata va para el sustento de los levitas. Então os levitas, eles tinham uma condição de vida equiparada às outras tribos de Israel. Entonces los levitas tenían una condición de vida muy buena comparada a los de Israel. Então os levitas não passavam necessidades. Entonces los levitas no pasaban necesidad. E quando era necessário forjar mais ouro ou fazer qualquer coisa na casa de Deus, tinha recursos também. Cuando era necesario forzar más oro, ellos tenían recursos para hacer eso. Deus pensou em tudo. Dios pensó en todo. Deus ama aqueles que trabalham na obra dele. Dios ama a aquellos que trabajan en su obra. Em momento nenhum era para missionários e pastores passarem necessidades. En momento ninguno era para los pastores pasar necesidad. Parece que a igreja gosta quando o missionário chega pobre e mal vestido, Parece que la iglesia le encanta cuando el misionero llega pobre y mal vestido. porque ele vai contar grandes histórias de fé. Porque ele vai cantar grandes histórias de fé. E a igreja diz: conte mais, irmão. Y la iglesia dice, contá más, mi hermano. E aí ele diz: nós passamos fome, Entonces él dice, nosotros pasamos hambre. o meu cachorro morreu, Mi perro murió. meu filho ficou doente, Mi hijo quedó enfermo. a minha esposa quis largar a obra. Mi señora quiso largar la obra. Só história triste, Solo historias que tristes. não aconteceria se eles tivessem recursos. Que no pasaría si ellos no tuvieran recursos. Mas a igreja gosta, Pero la iglesia le encanta. porque é muita fé. Oh, que homem de Deus. Porque hay mucha fe. Oh, qué hombre de Dios. Isso é maldade. Eso es maldad. Deliberadamente deixar o campo do Senhor desprotegido. Deliberadamente dejar el campo de Dios Isso não desprotegido. tem nada a ver com o nosso Deus. Eso no tiene nada a ver con nuestro Porque Dios. Deus proveu um meio dos seus obreiros serem sustentados. Porque Dios provee el medio de sus obreros serem sostenidos. Não era para missionário, não era para a gente ter que fazer conferência missionária No era para tener que hacer conferencias misioneras e falar de sustento missionário y hablar de sustento misioneros e trazer os missionários aqui para dizer: vamos ajudá-los. y traer los misioneros acá y decir, vamos a ayudarlos. E os missionários estão sempre aquém daquilo que a igreja tem. Y los misionarios están siempre pendientes de aquello que la iglesia tiene a ofrecerlos. Honestamente, por ter sido missionário 27 anos, Honestamente, por haber sido misionero por 27 años, eu acredito que essa é uma das coisas que mais traz tristeza no coração de Deus. yo creo que una de las cosas que más trae tristeza en el corazón de Dios São aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas pelo ministério da igreja son aquellas personas que están siendo benéficas por el ministerio de la iglesia e não contribuem. que no contribuyen. Dízimo é só o começo. Diezmo es solo el comienzo. É dízimos e ofertas. Diezmos y ofrendas. Então existe um investimento do reino das trevas na nossa vida financeira. Entonces existe una inversión Do reino das trevas del reino de las tinieblas nas nossas en finanças. nuestras finanzas. Porque quando eu penso no teu amor por mim, Porque cuando yo pienso en tu amor por mí, quando eu penso na tua graça mostrada, cuando yo pienso en tu gracia mostrándose a quando eu mí, penso no teu sangue derramado, cuando yo pienso en la sangre siendo derramada, eu não consigo reter yo o meu no louvor a ti. consigo retener mi adoración hacia ti. Ó Senhor, eu quero muito fazer a tua vontade. Oh Señor, quiero mucho hacer tu voluntad. Eu quero que a minha família seja abençoada. Quiero que mi familia sea bendecida. Quero que os meus pais se convertam. Quiero que mis papás se Eu conviertan. quero ser uma pessoa bem-sucedida para a tua glória. Quiero ser una persona de éxito para tu gloria. Mas não mexa no meu bolso, por favor. Pero no toques en mi bolsillo, por favor. Esse é o investimento do diabo nas nossas vidas. Esa es una inversión del diablo en nuestras Nós vidas. precisamos levar a nossa conta bancária e o nosso bolso para Deus. Nosotros necesitamos llevar nuestra cuenta bancaria y nuestro bolsillo Segunda para Crônicas Dios. 29, Segunda Crónicas 29. houve um levantamento de uma oferta abundante entre o povo de Israel. Tuvo un levantamiento de una ofrenda abundante en E Israel. Davi teve que dizer para o povo: parem de dar, Y David
tuvo que decir al pueblo, paren de dar. Nós já temos mais do que o suficiente. Nosotros tenemos más que lo suficiente. Isso é ser como Deus. Eso es ser como Dios. Tudo é adoração. Todo es adoración. Nós cantamos músicas que dizem, eu me entrego a ti. Nosotros cantamos músicas que dicen, yo me entrego a ti, Eu me rendo a ti. yo me rindo a vos. Significa que tudo que eu tenho e tudo que eu sou Significa todo que tengo y todo que soy está à disposição do teu senhorio. está a tu disposición, Señor. De graça recebi, de graça dou. De gracia recibí, de gracia doy. Dai e dar-se-vos-á, ou seja, deem para receber. Den para recibirlo. É fruto de gratidão. Es fruto de gratitud. A pessoa grata é uma pessoa generosa. La persona grata es una persona con generosidad. Serviço, Servicio, tempo, tiempo, atenção, atención, hospitalidade hospitalidad e finanças. y finanzas, Recursos, na verdade. recursos, en verdad. Eu não poderia estar falando com vocês hoje aqui se eu não tivesse um estilo de vida de generosidade. Yo no podría estar hablando acá con ustedes si no tuviera un tipo de generosidad. Eu dou graças a Deus que a minha esposa é uma pessoa que pensa como eu. Yo doy gracias a Dios porque mi esposa piensa como yo. Nós nunca ficamos sem ajudar. Nunca quedamos sin ayudar. Toda vez que é levantada uma oferta especial, Toda vez que he levantado una ofrenda en especial, a gente pergunta um para o outro: nosotros preguntamos uno al otro, quanto você acha que a gente deve dar? ¿cuánto deberíamos dar? E a gente olha na carteira para ver se tem aquele Entonces valor. miramos nuestra cartera para ver si tenemos ese valor. Houve vezes que nós demos tudo que tínhamos. Tuvo momentos que dimos todo que teníamos. Eu convivi com pessoas que deram coisas valiosíssimas, Yo conviví con personas que dieron cosas valiosas, mas não para serem vistas. mas no para ser Eu não vistas. estou contando isso para vocês porque eu sou um super missionário. Yo no estoy contando eso para ustedes porque yo soy un super misionero. Eu sou um pecador, meus irmãos. Yo soy pecador, mis Eu hermanos. preciso da graça de Deus nesse momento. Yo necesito la gracia de Dios en ese exacto momento. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido, Pero si hay una cosa que yo he aprendido, é que não existe cura para a generosidade. es que no existe cura para la generosidad. Quando ela se multiplicar no nosso meio, Cuando ella se multiplica en nuestro medio, o diabo vai perder el diablo va a perder. e o reino de Deus vai sair lucrando. Y el reino de Dios va a salir Porque lucrando. nós fomos feitos um exército cheio de amor. Porque nosotros fuimos hechos un ejército llenos de amor. Então, como eu falei no começo, Como yo hablé al principio, eu não sei se essa igreja está pronta para um novo passo, yo no sé si esta iglesia está lista para un nuevo paso, para um novo investimento, para una nueva inversión, novos ministérios. nuevos ministerios. Eu não sei o que Deus está pedindo para vocês, famílias. Yo no sé lo que Dios está pidiendo a ustedes, familia. Eu não sei se vocês estão prontos para começarem um business, um negócio. Yo no sé si ustedes están listos para empezar un negocio. Pode ser que os filhos de vocês estejam se disponibilizando para o ministério. Puede ser que el hijo de ustedes estén disponible para algún ministerio. E a minha pergunta é: o que vocês vão fazer? Mi pregunta es, ¿qué van a hacer? E eu acredito que essa palavra é para pessoas já generosas Yo creo que esta palabra es para personas ya generosas que querem saber como continuarem sendo generosas. que quieren aprender de cómo continuar siendo generoso. Porque essa é uma expressão de adoração inquestionável. Porque esa es una expresión de adoración sin cuestionamiento. Porque aí quando nós chegamos juntos e cantamos do nosso amor por Deus, Porque cuando llegamos juntos y cantamos de nuestro amor hacia Dios, Ele vai olhar para nós e dizer: Él va a mirar hacia nosotros y va a decir, isso que você está cantando é verdade. eso es lo que vos estás cantando es verdad. A sua vida é minha. Tu vida es Tudo mía. que você é meu. Todo lo que vos sos es E mío. tudo que você tem é meu. Y todo lo que vos tenés es mío. Ele recebe a nossa adoração. Él recibe nuestra adoración. Vamos ficar em pé. ¿Se puede quedar parado? Gostaria de orar. Quiero orar. E nós não vamos chamar ninguém aqui na frente, No vamos a llamar a nadie acá enfrente,
Mas Deus está olhando os nossos corações Pero agora. Dios está mirando el corazón de cada E uno. alguns de vocês estão tomando uma decisão. Y alguno de ustedes está tomando decisiones. Eu quero ser mais efetivo. Yo quiero ser más Eu efectivo. quero servir melhor no ministério. Yo quiero servir mejor en el ministerio. Mostra-me, Senhor, onde que eu posso ser útil. Muéstrame, Señor, dónde puedo ser útil. Eu quero me dar. Yo quiero darme. Porque generosidade não é apenas dar, é dar-se. Porque generosidad no es apenas dar, es darse. Alguns de vocês estão pensando, puxa, eu tenho andado tão ocupado. Algunos de ustedes habrá pensado, yo ando muy ocupado. Eu não tenho tido tempo para as pessoas mais importantes na minha vida. Yo no he tenido tiempo para las personas más importantes Mas de mi hoje vida. o seu coração está dizendo, Deus, eu quero me dar. Pero hoy tu corazón está diciendo, Dios, yo quiero darse de mí mismo. Às vezes você está tão preocupado consigo mesmo, Às vezes vos estás preocupado consigo mismo você não consegue perceber as pessoas ao seu redor. que vos no te das cuenta de las personas que están a tu alrededor. Mas hoje você foi tocado Pero hoy vos fuiste tocado e o teu coração está dizendo, Deus, abre os meus olhos para enxergar as pessoas ao meu redor. y tu corazón está diciendo, Señor, abrí mis ojos para ver las personas que están a mi alrededor, Porque eu quero me dar. porque quiero dar de mí mismo. Às vezes você é alguém que está fechado num grupo de pessoas ou apenas na sua família. A veces vos sos una persona que está cerrada en un grupo de personas, o Você não se usualmente tu abriu familia. para novos relacionamentos. Vos no diste darse a conocer para nuevos Mas relacionamientos. você decide hoje abrir as portas da sua casa e da sua vida Pero vos decidís hoy abrir las puertas de tu casa, de tu vida, para acolher pessoas. para abrazar personas, estar con personas. Às vezes você é alguém que nem tem tantos recursos, A veces vos sos una persona que no tenés tantos recursos, mas aquilo que você tem dividido. pero todo lo que vos tenés dividido. E Estás às vezes dividindo. você diz, Senhor, me ajuda a continuar sendo assim. Y a veces decís, Señor, ayúdame a continuar siendo así. Apesar das pressões da economia e do governo. A pesar de la economía del gobierno. E aquele que tem, Y aquel que tiene, com o mesmo coração e a mesma alegria, con el mismo corazón, con la misma alegría, pode estar se perguntando nesse momento, Senhor, o que tu queres que eu faça podrá estar preguntándose a sí mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga com os recursos que o Senhor me deu? con los recursos que me diste? Queridos, quando nós colocamos tudo isso à disposição, Queridos, cuando ponemos eso a la disponibilidad de Dios, é aí que as portas do inferno vão cair. es ahí que las puertas del infierno caen. Porque o reino de Deus é um reino de amor. Porque el reino de Dios es el reino de amor. Pai, nós oramos por essa igreja nessa manhã. Señor, nosotros oramos por esta iglesia en esta Por mañana. espírito de fé e espírito de ousadia. Por el espíritu de fe, por el espíritu de osadía. Espírito, Deus, de desprendimento das coisas. El espíritu de desprenderse de las cosas, Dos valores, dos conceitos. de los valores, de los conceptos Que não tem nada a ver com o teu reino. que no tienen nada que ver con tu reino. E vestir-se das vestes de Jesus. Y vestirse de las vestiduras de Jesús, Que se entregou. que se Que entregó, se deu. que se donó, Que ofereceu o seu melhor que puso su mejor por aqueles que Ele amou. por aquellos que Él amó. Que essa seja a marca desta igreja. Que ella sea la marca de esta iglesia. Cada dos meus irmãos e irmãs aqui. Cada uno de mis hermanos y hermanas acá Cresçam em dar e dar-se. crezcan en dar y cada vez dar Em más. abrir o coração e as portas. En abrir el corazón y las puertas. E serem uma igreja exuberante na adoração ao Y Senhor. ser una iglesia exuberante en la adoración. Para a glória do Senhor. Para tu gloria. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.